Já vem chegando o dia, a Bíblia assim me diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Nosso próximo hino, número 143, será de manhã. No começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber neste mundo os seus. Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será de manhã ou será pela tarde? Também pode ser que as trevas da noite se tornem na luz desse brilho de glória, quando Cristo os seus receber. Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Graça sem fim, quando a morte vencida, e Cristo Jesus revestidos de vida, e formos então habitar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou. Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, Para entrar da plataforma, cantemos o hino número 578.
vigiar, sinta a presença do Senhor neste lugar. Hino 585. Oremos ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, estamos imensamente agradecidos pelo sábado que nos concedes, pela oportunidade de engrandecer, enaltecer e glorificar o Teu sagrado nome. Aceita nosso culto, Senhor, de adoração. Ser convidado a nos abençoar. E tudo quanto nessa manhã falarmos e ouvirmos, que seja de acordo com o Teu querer e Tua maravilhosa vontade. Estamos aqui, Senhor, e que o Deus maravilhoso seja exaltado e o homem seja humilhado, Senhor. E que Tua glória, Tua honra esteja sobre cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender nessa manhã Tua mensagem. Usa-nos através do Teu poder e Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino. Bom sábado, quantos, né? Agora no segundo culto, que coisa linda. Eu vou chamar duas pessoas para virem me ajudar, elas são bem corajosas, Fábio e Priscila, por gentileza. E olha como eles estão lindos, né? Quem assistiu o primeiro culto, com certeza vai já saber o que eles vão fazer aqui comigo, né? Mas alguns aqui não sabem da situação. Olha só a roupa que linda. Eu também estou de branco, né? Roupa bonita, tem ali uma outra pessoa. O nosso coração, ele também é para ser branco, não é isso? Mas uma coisa acontece quando nós pecamos. Inclusive, acontece de uma forma que nós nem gostamos. Olha a cara da Priscila. Olha o que está acontecendo. Vocês não estão vendo. Olha assim, olha o rosto dela. Eu falei assim, você é corajoso? Não, Fábio, venha. O Fábio disse que é corajoso. Qual é o cheiro? Qual é o cheiro disso daqui, Fábio? É muito ruim, né? Quando nós pecamos, eu estou tremendo porque eu estou com frio por causa da roupa. Mas também, olha só o que acontece quando a gente peca. Nós nos tornamos sujos, inclusive com cheiro ruim, né? Muito ruim. O que acontece quando nós mentimos? Fecha para mim, por favor. Quando nós pecamos, quando nós mentimos, olha o que acontece. Eles vão ficar aqui para ver o que vai acontecer. Olha o que está acontecendo. Está sumindo? Está sumindo. Olha, eu me sujei toda.
O pecado faz exatamente isso conosco. E existiam duas pessoas, John e Charles Wesley. Eles eram 2 irmãos lá na Inglaterra. E eles acharam o seguinte. Cadê minha Bíblia? Eles acharam o seguinte, que a Bíblia, de alguma forma, ia limpar o pecado deles. Que a Bíblia, com certeza, e eles foram na lei, eles foram justamente para ver se a lei pudesse limpar, se pudesse um jeito de limpar o pecado deles. E eles estudaram, e eles perceberam que não era a lei que ia limpar esse pecado deles, não. Quem limpa o nosso pecado é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tira toda a mancha do pecado. Olha o que está acontecendo, ó. Já está sumindo. Vocês viram ali, ó? Está sumindo, ó. Eu coloquei bem ali, ó, nos 2 lados aqui a minha mão, saiu direitinho, ó. Está sumindo. Quando nós confessamos o nosso pecado a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, é o sangue de Jesus que nos limpa. Está vendo? Está sumindo. Isso daqui não é uma mágica. Aquilo ali é um produto químico que ele evapora rapidinho. E essa evaporação leva com ele a cor. Não é mágica. Mas com certeza o que Deus faz na nossa vida pode ser uma coisa que nós achamos que seja mágica, mas não é. É o poder de Deus. Que nós então confessemos os nossos pecados a Deus. Nós vamos aqui orar. Nós 3 vamos orar junto com vocês para que nós possamos entender que quem limpa o pecado do nosso coração, para deixar o nosso coração sempre limpo, quem limpa o pecado é Jesus, o sangue de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, as bênçãos, obrigado o cuidado que tens por todos, principalmente obrigado pelo sangue de Jesus. Meu Deus, como é importante sabermos que nós temos condições de estarmos limpos novamente perante Ti, através do sangue de Jesus. Nos ajude a estarmos sempre próximos de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor do universo. Vou descansar meu cansaço e dor nos braços do meu bom pastor. Provai e vede. História de hoje. Vencendo desafios. Atualmente frequento a Igreja Central do Canto Rei, que pertence a uma região peruana central-leste. Desde pequena sempre tinha em mente terminar o colégio, ter uma profissão. Orava muito e gostava bastante da carreira da saúde. E decidi estudar laboratório clínico. Lembro que quando tinha que ir me inscrever, olhei a data do exame de admissão. E a data era um dia de sábado. Apesar de tudo, eu me inscrevi e disse, bem, eu sei que irá mudar o dia do exame de admissão, não vai ser num sábado. Passou essa semana, chegou a sexta e me lembro que meu irmão, minha cunhada, minha mãe estavam me esperando para poder me felicitar e me dar ânimo. E me dava pena dizer que não ia fazer o exame porque era sábado. Havia decidido isso. Aí saí, me despedi deles e fui para o meu quarto. E nessa noite inteira quase não dormi. Então me lembrei da casa pastoral. Fui buscar o pastor Hector Celaya.
Ele me abriu a porta e, chorando, eu lhe contei: pastor, o que faço? Pois hoje é meu exame de admissão, não quero falhar com o irmão, nem quero falhar com Deus. E o pastor me disse: faça o que acredita, que Deus se agrada. Então, nesse momento, senti que Deus me dizia: você sabe do que me agrado. Me agrada que você guarde o sábado. Passou o tempo e ingressei com uma prova na São Marcos. Quando comecei na universidade, nos horários, quando verifiquei, dizia de segunda a sábado. De segunda a sábado era impossível, outra vez o sábado. Comecei a orar e Deus me deu a chance de falar com o professor. O professor disse: se todos os alunos estão de acordo em trocar o dia, trocamos. Assim que fui até os meus colegas e contei a conversa com o professor, perguntei o que acham. Eles aceitaram e trocamos. Disse: graças a Deus, no 4º ano não houve a necessidade de conversar com os colegas nem com os professores. Trocaram. Estou muito agradecida a Deus por tudo e por todos os que me ajudaram, e sei que Ele vai continuar me ajudando porque confio bastante nele. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Vamos orar agora então pelos dízimos e ofertas. Querido Pai de amor, que habita nos mais altos céus, Senhor, Tu que és o dono de tudo, Senhor, o nosso mantenedor. Nós queremos, Pai, Te agradecer pelos bens que Tu tens nos dado, e que desses bens nós podemos contribuir na Tua obra, Senhor. Abençoe, Pai de amor, a cada dizimista, a cada ofertante. Também, Senhor, esteja com aqueles que por algum motivo não estão podendo doar. Tu abra, Senhor, a porta de um emprego, se for necessário, para que eles possam também sentir a gratidão no coração de poder, juntos com todos os dizimistas e ofertantes, contribuir para a breve volta de Jesus. Abençoe a todos, permaneça conosco, isso te pedimos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Feliz sábado.
Neste momento, em louvor e adoração ao nosso Deus, nós cantaremos o hino de número 18, Santo, Santo, Santo. Agora, ajoelhados, vamos orar. Grande Deus, eterno Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo sábado que temos a oportunidade de estar na tua casa de oração. Obrigado pelas bênçãos de cada dia, por ter nos cuidado durante toda essa semana e podermos estar aqui juntos para ouvir a tua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus forte, é um Pai poderoso, misericordioso, e te agradecemos, Senhor, por nos manter vivo durante toda a nossa vida até aqui. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja com cada irmão, cada visita aqui presente. Sabemos que há muitas pessoas enfermas, muitas pessoas de coração aquebrantado, muitos casais com problemas. Pedimos que o Senhor restaure, Senhor, que o Senhor faça um milagre na vida de cada um, seja dos enfermos, dos casais, e que o Senhor possa também orientar as crianças, os adolescentes, os jovens no teu bom caminho. Pedimos também, Senhor, que esteja com cada visita aqui presente, que veio buscar a tua palavra, o teu consolo, que o Senhor esteja com elas. Abençoe, Senhor, todos os casais da tua igreja. Abençoe o pastor Quarupi, que vai trazer a tua mensagem agora do céu para nós. Traga a tua mensagem e usa ele poderosamente para nos trazer alento e uma esperança. Também pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, a partir de amanhã, na vigília das 40 madrugadas. Que o Senhor possa trabalhar poderosamente na vida de cada um que vier te buscar. Sabemos, Senhor, que somos falhos, pecadores, mas o Senhor, com a tua misericórdia, nos consola, nos conforta e faz ainda muitos milagres.
esteja com cada um, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de todos nós que estamos aqui. Cada um tem as suas aflições, as suas tribulações, mas sabemos, Senhor, que a porta que o Senhor abrir, ninguém fecha. E se o Senhor fechar, ninguém abre. Esteja com cada um. Perdoe as nossas falhas, Senhor. Nos ajude a sempre andar nos teus caminhos e dar um bom testemunho. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Agora, para louvor ao nosso Deus, ouviremos uma mensagem musical. Feliz sábado, queridos irmãos, membros da Central de Joinville. As nossas visitas também, um feliz sábado, aqueles que são amigos da igreja, estão nos visitando, que Deus possa abençoá-los. Que nessa manhã de sábado o poder de Deus e do seu Santo Espírito esteja sobre todos nós. Amém? Antes de poder trazer a mensagem, devo dizer que nós temos dois ilustres visitantes aqui. Um é o pastor Elcio, que é o nosso evangelista ele é membro dessa igreja, né? Mas para a gente é bom estar aqui de vez em quando. Ele normalmente vem pouco, porque viaja muito, irmãos. E às vezes passa muito tempo fora na associação. Conosco, você é bem-vindo, pastor. E outra visita ilustre é a filha do Marlon. Levanta aí, você que está com a filhinha do Marlon. É uma visitante ilustre conosco hoje, ó. Levanta ela aí, o povo conhecer. É a primeira vez que ela vem à igreja, né? Já veio? É a segunda vez? É a vez sábado passado. Olha aí. Esse tesouro. Um dia desses nós vamos apresentá-lo aqui à igreja. Que Deus seja louvado, né? Esses são os frutos que Deus nos dá. Queridos, eu dizia nessa manhã de sábado, no primeiro culto, que tenho estado um tanto apreensivo a apresentar a mensagem dessa manhã. E eu vou dizer meus motivos para isso.
Normalmente sempre tenho na consciência que toda mensagem que deve sair desse púlpito é oriunda de Deus. Acredito que essa hoje também. E todas as mensagens que tenho feito, o meu objetivo é fazer com que você que venha conturbado, preocupado com seus problemas pessoais, saia daqui animado, feliz e sabendo que não importa o problema pelo qual você está passando, existe solução. Mas às vezes nós precisamos pregar para nós mesmos. Precisamos buscar o poder de Deus para a nossa própria vida. E talvez o sermão dessa manhã é um pouco o resultado. Por isso eu quero pedir perdão a vocês com antecedência se usar algum termo aqui, que é um termo comum no norte e que talvez seja diferente aqui. E eu digo isso e disse no primeiro culto. Algumas palavras do vocabulário do norte é um tanto diferente a tradução dela no vocabulário aqui do sul. Por exemplo, no norte, quando o indivíduo está com muita raiva, diz: eu estou arretado. Na Bahia, isso é uma tremenda pornografia. O indivíduo, quando diz que está arretado, ele está excitado. Pra vocês terem uma ideia. Então eu tenho medo de alguma forma, na empolgação, dizer a vocês alguma palavra que possa ofendê-los. Mas me perdoem por isso. Não é esse o objetivo. Mas eu queria dizer que nós estaremos começando amanhã um programa especial. 40 madrugadas com Deus. Talvez você pense: pastor, por que esse programa? Todo ser humano e todo cristão, ele tem um princípio estabelecido por Deus para que a sua vida cristã seja equilibrada, correta e de acordo com a vontade de Deus. E esse princípio passa por 3 fatores importantes. O primeiro é comunhão, o segundo é relacionamento e o terceiro é missão. Todos nós precisamos ter a plena compreensão do que são esses 3 fatores na vida do cristão. Quando nós não temos essa consciência própria da comunhão, do relacionamento e da missão, passaremos pela igreja, mas não seremos parte integrante dela. Frequentaremos a igreja, mas seremos apenas membro nessa igreja. Quando compreendemos o que é ser, o que é ter comunhão, relacionamento e missão, deixamos de ser membro e nos tornamos discípulos de Jesus. E é interessante de que eu tenho um sonho, e meu sonho parte nesses 3 princípios. E quero começar a dizer que comunhão é um grande sonho. Por que eu digo que é um sonho? Porque para mim comunhão significa buscar um relacionamento íntimo com Deus. Ser comum ao Senhor. Se pudesse traduzir comunhão, talvez seja realmente aquilo que nós mais precisamos hoje em dia. Tirarmos um tempo na nossa vida, no nosso dia a dia. E esse tempo deve ser a primeira hora de cada dia, para dedicarmos ele à adoração ao Senhor. Mas adoração genuína, adoração pessoal. Essa adoração deve ter pelo menos o que nós chamamos de estudo da Bíblia, oração. Você pode usar o estudo da lição da escola sabatina. Contanto que você não só fale a Deus o que você sente, mas ouça a voz do Senhor dizendo algo para você naquele dia. Muitas das vezes nós temos dificuldade de compreender o que isso significa, o que a comunhão significa. Mas quero dizer claramente a vocês que ninguém vai poder levar você para o céu. Ninguém vai poder melhorar a sua vida espiritual. Isso depende somente de você. Sabe, não há condição. Um dia que você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, você foi orientado com os princípios bíblicos e como seguir o caminho do Senhor. No momento que você faz parte da igreja, você tem que entender que a sua vida cristã tem que ser moldada por um princípio básico: a sua comunhão própria com Deus. Não há como eu ter comunhão por você. Não há como eu poder ajudá-lo de alguma forma, senão apenas orar por você. Mas o seu princípio básico e o seu crescimento espiritual, ele depende muito do que nós chamamos a comunhão pessoal com Deus.
tornar-se comum a Deus. E a verdade é que não basta eu ser bom. Eu posso ser um bom administrador da igreja, você pode ser um bom médico, um bom engenheiro, qualquer profissão que você exerça. Mas aqui na igreja você também pode ser um bom professor da escola sabatina, você pode ser um bom diácono, um ancião dessa igreja, um líder de qualquer departamento da igreja. Você tem condição de passar o ano inteiro exercendo uma função aqui na igreja sem ter a comunhão com Deus. Isso torna-se uma religião um tanto social e um desprendimento tanto pessoal para fazer alguma coisa para Deus. E muitas vezes nós nos preocupamos em fazer o melhor para Deus, mas não tiramos tempo para estar com Deus. E eu queria começar dizendo que nessas 40 madrugadas nós vamos aprender a ter comunhão com Deus na nossa primeira hora de cada dia. Nós já estaremos estudando normalmente as apostilas do Seminário de Enriquecimento Espiritual. E mesmo se você já fez, o convite é extenso a toda a igreja. Venha conosco. Amanhã estarei marcando com você, estarei começando às 5:30 da manhã. Você vai dizer, pastor, por que no domingo começa às 5:30 da manhã? Domingo ninguém trabalha, poderia começar mais tarde. Sabe, já que vocês terão que vir na segunda, 5:30 da manhã, então eu já chamo domingo, para vocês irem acostumando pelo menos um dia de costume já. Às 5:30 da manhã estaremos aqui, de 5:30 às 6:30, 1 hora só. Um programa simples, mas um programa de comunhão, relacionamento e missão. Nessas madrugadas, você terá a oportunidade de ter comunhão com Deus, relacionamento com os irmãos e compreender o sentido por que você um dia foi chamada para Deus para ser membro dessa igreja. Há uma coisa especial que eu quero dizer claramente a você. Isso deve partir da sua espontaneidade, de querer estar aqui. Na verdade, religião ninguém melhora e ninguém se torna santo ou procura a santificação induzido pela vontade dos outros. A gente tem que ter vontade de fazer a vontade de Deus. E tem que pedir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe na nossa vida para que isso aconteça. E eu sei que alguns vão ter dificuldade de estar aqui às 5:30 da manhã, mesmo que o relógio desperte. A gente sempre, quando desperta o relógio, para mais 10 minutinhos só, né? Se tira ali o relógio da frente, vamos só mais 10 minutinhos, um pouquinho mais. Então, mais esse horário é um bom horário para dormir. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando terminei o sermão dessa manhã, alguém me procurou e disse, pastor, peça para a igreja orar por mim, porque eu não consigo acordar às 5 da manhã, ou 5:15, ou 5:20. Não consigo. Já tentei muitas vezes, não consigo. Faço um outro horário, mas não consigo. Ele pediu para eu não dizer o nome dele, mas vocês vão orar por essa pessoa que tem dificuldade. Talvez você tenha a mesma dificuldade. E nós vamos estar orando às 40 madrugadas por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cada um de nós precisamos partir do pressuposto, o princípio de que se eu não buscar regularidade no meu relacionamento com Deus, não terei nunca intimidade com Ele. É assim que acontece quando alguém se encanta com outra pessoa. Imaginem eu me encantando com essa loura que está do meu lado aqui. Chega um momento que a gente passa a se enamorar um do outro e tem uma tremenda vontade de passar o maior tempo possível juntos. E o que faz eu querer passar o maior tempo junto com ela é o sentimento que tenho por ela e a expressão de sentimento que ela demonstra por mim. E nós não imaginamos que isso é simplesmente um relacionamento interpessoal de seres humanos falhos. Com Deus não é tão diferente. Ele nos ama de forma incondicional e Ele quer ter a nossa presença ao lado dele, mas nós às vezes não damos motivos para estarmos ao lado dele, porque o amor que temos por Ele não é tão real, não é tão verdadeiro como deveria ser. Porque se fosse real e verdadeiro, todos nós queríamos estar a todo tempo com Ele, a todo momento com Ele, e não desligaríamos um momento da mente o amor que temos por Ele e quão Ele nos ama, e estaremos na dependência completa desse amor. A Bíblia menciona algo extraordinário. Mas antes de poder ler o que a Bíblia menciona, quer dizer que eu estou me abeberando desse manual. É um manual de pregação. É escrito por John Wesley.
E encontrei pelo menos 2 citações nesse livro que me impressionaram tremendamente. Eu quero passar alguma delas a vocês. E eu até escrevi aqui, para vocês terem uma ideia. Ele diz o seguinte, uma das partes desse livro: somente o fogo pode acender o fogo. Isso é uma grande realidade. A gente, quando quer acender o fogo, tem que ter fogo também. E não há como acender o fogo sem que tenha faísca, tem que tenha fogo. Isso me faz lembrar de uma experiência que vi um pastor contar, e talvez isso já vocês devem ter ouvido ou possam usar para contar a outros, de que uma certa vez um pastor da igreja estava às 2 horas da madrugada dormindo na sua casa, o telefone tocou, ele foi atender, alguém do outro lado da linha dizia: corra, pastor, que a sua igreja está em chamas, pegou fogo. E não era simplesmente uma questão espiritual, era literal mesmo. Algum curto-circuito havia acontecido, estava queimando, e ele então, mais que depressa, trocou a roupa, veio para a igreja. Quando chegou já tinha um bando de gente na igreja, alguns com mangueira, alguns ajeitando latas, alguns com baldes e jogando água nos pés das paredes, e um corria lá para fora, abria uma torneira, ficava aberta constantemente, o outro buscava outra fonte de água no vizinho para poder trazer e jogar nas paredes da igreja, para que ela não pudesse ser consumida toda pelo fogo. E nesse inteirinho que vai e vem, entra na igreja, ele encontra o vizinho da igreja. E ele dá uma paradinha com o vizinho. Vizinho, é a primeira vez que eu vejo o senhor aqui na minha igreja. O vizinho virou para ele: mas é a primeira vez também que eu vejo a sua igreja pegar fogo. Talvez literalmente a gente compreenda o que o vizinho estava querendo dizer para ele. Mas espiritualmente, muitas das vezes, nós queremos ter o fogo e o poder do Espírito Santo na nossa vida, mas nós não incendiamos pela vontade de tê-lo. Não somos faísca desse Espírito para que ele possa atuar na nossa vida. E isso, querido, só vai acontecer quando existir na nossa vida um desejo tremendo de estar constantemente ao lado de Deus. Abram vossas Bíblias. No Evangelho segundo João, no capítulo 4. Evangelho segundo João, no capítulo 4. E especificamente, quero ler para vocês o que está aí, no versículo 24. Ainda ouço o barulho das folhas. Deixa eu fazer o que eu faço na conferência. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Ainda tem gente aí pedindo misericórdia. São João, capítulo 4, no versículo 24. A Bíblia diz: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que adorar a Deus tem um princípio básico. Adorar a Deus, eu tenho que ser sincero com Ele quando vou em processo de adoração. Eu não posso adorar a Deus simplesmente pela uma questão social, pela questão religiosa, ou por estar praticando como membro de uma igreja. Eu tenho que ter essência no coração e o desejo tremendo de adorá-lo, de exaltar e engrandecer o seu nome. Tem que passar pelo meu coração uma tremenda admiração por esse Deus, que tudo tem feito por mim, tem derramado bênção sobre a minha vida. E a única forma de eu poder adorá-lo é ir sinceramente de coração, abrindo meu coração a Ele, dizendo o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu não faço e o que deixo de fazer. Para que Ele sinta quem eu sou, apesar de saber, mas possa trabalhar na minha vida de forma clara e sincera. E muitos de nós temos sempre uma oração formalizada, uma oração rotineira, uma oração rotulada por palavras comuns, em que sempre falamos as mesmas coisas, mas não abrimos o coração a Ele como deveríamos abrir, para que Ele entenda o que somos e o que queremos ser na Sua presença. Portanto, comunhão, nesse processo de relacionamento, é muito importante, é se tornar comum a quem amamos, e ver o comum de quem amamos conosco. O quanto Deus é simples e quer que adoremos, e adoremos em espírito e em verdade. Sabe, cada um de nós precisamos entender de que
esse Deus maravilhoso, Ele se apresenta de forma maravilhosa a cada um de nós. Eu separei alguns textos do Espírito de Profecia dizendo a importância que é essa comunhão. Não há comunhão com Deus se não houver um processo de oração. Não há comunhão com Deus se não tiver um processo de leitura da Bíblia. Para que você ouça o que Deus quer dizer a você e você participe com Ele e diga a Ele o que você sente. Mas muitos de nós negligenciamos e talvez não tiramos tempo para a nossa comunhão pessoal com Ele. Olha o que nos diz o Espírito de Profecia com respeito a isso. Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 345 e 344. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás, o que ele faz? Treme. Por isso que tem que adorar em espírito e em verdade. Você não pode ser falso para diante de Deus. Você tem que ser você mesmo, tem que abrir o coração para Ele dizendo o que você é. E quanto fundo de verdade tem nisso? Porque uma fervorosa oração, diz o Espírito de Profecia, um exército de Satanás treme quando somos sinceros a Deus e fervorosos em dedicar a Ele o nosso tempo em comunhão com Ele. E você imagina você ter 24 horas que Ele dá para todos nós para vivermos e separar parte desse tempo para não sair de casa antes que você tenha a convicção e a certeza de ser abençoado. Talvez foi isso que Jacó tinha na mente. Senhor, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Eu não vou sair de casa enquanto não receber uma benção tua. Eu não vou falar com ninguém, não vou fazer nada, não vou a lugar nenhum, sem que tu primeiro me abençoes. Sabe, eu disse nessa manhã que procurei e não encontrei. Às vezes a gente procura, mas eu vou ficar devendo o texto aí. Mas o Espírito de Profecia diz que quando a gente sai de casa e não pelo menos coloca a nossa família nas mãos de Deus, é como se dissesse para o inimigo, pode cuidar deles aí, eu não estou nem um pouquinho preocupado com eles, faça deles o que você quiser. Olha o que diz aqui, próximo texto. Ninguém sem oração se encontra livre do perigo durante um dia ou uma hora sequer. Isso aqui é forte. Vou ler de novo. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora sequer. O Grande Conflito, página 530. Sabe o que isso quer dizer? De que a todo momento nós somos dependentes de Deus. E a qualquer momento Satanás pode nos assediar e nos derrubar. A qualquer momento pode nos levar ao caos. Pode tirar de nós o direito de um dia estar no céu com Cristo Jesus. Pode tomar posse do nosso ser. Para que isso não aconteça, a todo momento, temos que fugir desse perigo. E diz aqui, durante um dia ou uma hora sequer. Orientação à criança, na página 518 diz, não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em tal casa uma noite sequer. Viram o que ela diz? Eu não sei. Eu não me sinto seguro uma noite sequer na casa de alguém que não ora. O próximo diz, Satanás leva muitos a crer que orar a Deus é inútil, apenas uma formalidade. Ele bem sabe que quão necessárias são a meditação, a oração, para manter seguidores de Cristo prontos a resistir às suas artimanhas e enganos. Ele sabe disso. O quanto nos tornamos fortes quando temos comunhão com Deus. E é por isso que ele às vezes põe na cabeça de alguns, não precisa orar. Precisa orar. Você cometeu pecado agora, vai orar para quê? Eu não vai ouvir tua voz? Você não precisa orar. Isso é falsidade orar logo depois que você pecou. Mas é nessa hora que nós mais precisamos de Deus. De abrir o coração dele e dizer, Senhor, mais uma vez está aqui. Alguém que está manchado pelo pecado, alguém que está envolvido com os erros dessa vida, e está disposto a mudar, está disposto a mudar. O Grande Conflito, na página 523, diz, faz parte do plano de Deus
conceder-nos em resposta à oração a fé, aquilo que ele não outorgaria, se não o pedíssemos assim. Interessante. Faz parte do plano de Deus, é vontade de Deus, é do querer de Deus. Conceder-nos em a resposta à nossa oração de fé, aquilo que não outorgaria se nós não pedíssemos. Ele não vai dar se você não pedir. E faz parte de você pedir e acreditar que ele vai dar, para que ele possa conceder. E muitas vezes nós achamos, não, Deus sabe do meu problema, ele vai resolver. Ele está disposto, porque ele só quer que você abra o coração a ele. Ele quer comunhão, e comunhão é Deus quem quer. E ele não quer porque ele precisa da nossa adoração. Ele quer porque ele sabe que nós precisamos constantemente dele. Na nossa dependência e na vida que vivemos. Último texto. O Senhor necessita de homens de vida espiritual intensa. Obreiros Evangelhos, página 64. O Senhor precisa de homens de vida espiritual intensa. Eu creio que aqui Deus está falando de forma genérica. Precisamos ter vida espiritual intensa. A intensidade na espiritualidade tem que ser completa. Mas deixe eu dizer uma coisa que descobri. De que a presença de Deus é uma coisa. E a manifestação da presença de Deus é outra coisa. A presença de Deus, queridos, nós não podemos negar. Pelo fato que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Seus olhares estão direcionados a nós. E eu imagino o quão Deus sofre em ver o planeta Terra como se encontra. Os absurdos que os homens têm propagado sobre moralidade, sobre educação, sobre discernimento e sobre a negação do próprio eu. Mas há alguns que ignoram isso. E por mais que tenham homens e mulheres que ignoram que Deus exista, o fato é que Ele sempre vai estar presente. Isso é presença de Deus. Mas há o que eu chamo de... é uma característica básica, mas que eu chamo de manifestação da presença de Deus. Ninguém consegue, e ninguém vai ter, se não tiver relacionamento com Ele. A manifestação agora é algo particular, que ocorre na sua vida, na minha vida, de acordo com o grau de relacionamento que eu passo a ter com Cristo Jesus. Não dá para eu ver a manifestação de Deus na minha vida, se eu não ver como Ele age na minha vida. E talvez a manifestação que eu precise ver, é ver que Ele se manifesta na minha vida, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Tá claro? Na doença ou na saúde. Eu tenho que sentir a manifestação do poder de Deus na minha vida, da presença dEle na minha vida. E essa manifestação nunca vai acontecer na vida de ninguém, ou de alguém que não esteja disposto a ter intimidade com Ele. Por isso que comunhão é fundamental para a vida do cristão. Essa diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus talvez seja clara em outro texto que peguei do livro, diz: porque quem busca relacionamento cada vez mais profundo com Todo-Poderoso prioriza o tempo que precisa passar com Ele. Vou ler de novo. Porque quem busca relacionamento cada vez mais profundo com o Todo-Poderoso prioriza o tempo que precisa passar com Ele. Sabe por que não oramos mais? Porque para a gente não é prioridade. A prioridade é chegar no trabalho na hora certa, porque senão não tem salário no final do mês. A prioridade é entrar na escola com as crianças na hora certa, porque senão as crianças perderão a primeira aula e não entrarão. A prioridade é fazer tudo que precisa se fazer em casa. Dar banho nas crianças, trocar a roupa delas, dar alimento, fazer tudo. Menos levar e nos levar à presença de Deus. Quem busca relacionamento íntimo com Todo-Poderoso, diz aqui,
prioriza o tempo. Muitos de nós, às vezes, não estamos priorizando o tempo que precisaríamos estar com Deus. Há outras coisas na nossa vida que são mais prioritárias do que isso. E talvez seja por isso que eu tenho convidado a vocês para estarem comigo 40 madrugadas. Para que aprendamos a ter a primeira hora do nosso dia com quem? Com Deus. Quero dizer para vocês que existem em nossa vida alguns sintomas. E é por isso que eu disse que a minha preocupação de poder falar isso a vocês hoje. Eu confesso que a intenção de fazer isso não foi jogar pedra em ninguém aqui. Ai de mim. Como pastor, eu tenho a função de ajudar a todos que necessitam. Mas dá para ver sintomas de pessoas que não têm relacionamento com Deus. O primeiro deles aqui eu coloquei. São pessoas que servem a Deus, serviço comum religioso, mas apenas com formalidade. Jamais estão dispostos a serem ligados a Ele. E talvez um exemplo disso era Judas. Estava onde Jesus estava, comia ao lado de Jesus, cuidava do dinheiro ali que entrava entre os discípulos, via Jesus curar, via Jesus pregar, tinha uma função entre os discípulos, mas não tinha intimidade com Jesus. Isso foi tão sério na vida de Judas que um dia Satanás tomou posse da mente de Judas. Pessoas que não têm relacionamento com Deus, o sintoma são corações duros, egoístas, avarentos e tão independentes que quando você tenta ajudá-los, ele diz: você não tem nada a ver com a minha vida. Talvez eu tenha que dizer que o terceiro sintoma de pessoas que não têm relacionamento com Deus tem línguas afiadas. Procuram saber defeitos da vida de todo mundo e comentá-los a todo mundo. A preocupação deles é mais no que eles veem do que sentem. Quando leem um texto da Bíblia do Espírito para vocês, leem olhando como se estivesse olhando para uma janela, só vendo a vida dos outros. Isso aqui está bom para o Marlon, isso aqui está bom para o André, isso aqui está bom para fulano e para ciclano. Não olha para si próprio como se estivesse olhando para o espelho. Deus está falando comigo sobre isso aqui. Línguas afiadas para criticar, para condenar, para julgar. Talvez o quarto sintoma sejam pessoas de rosto fechado, demonstrando pouco felizes e simplesmente culpando a Deus pelos problemas pessoais que tem passado em sua vida. O quinto, eu mencionaria a falta de amor no relacionamento com o próximo. Por isso que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. O sexto, a avareza, a hipocrisia. Porque nesse sexto as pessoas tornam-se tão preocupadas com a estrutura denominacional da igreja, ou com a estrutura doutrinária da igreja, de que qualquer erro de um membro, ele é posto a público. E até mesmo como na forma de adoração, como o membro vem, essa pessoa está preocupada como é que a pessoa está vindo. Enquanto Deus chama: venha como você está. E aqui é um lugar em que ninguém pode ser maltratado, porque aqui é a casa do Senhor. Venha como você está. E Deus vai usar o pregador que estiver aqui para falar a você. E você vai voltar para casa com vontade de ser como Deus quer que você seja. Essa é a função da igreja. Agora imagine eu ir na sua casa e quando eu estiver lá, você disser: pastor, mas o senhor veio assim com uma camiseta sem manga. Pastor, por favor, pastor. A minha casa aqui é de cristão. Eu vou dizer: irmão, me desculpe, eu não sabia. Eu vou pôr uma camisa de manga, mas eu nunca mais vou lá. Que fui maltratado lá dentro. Dizer a vocês, muitas das vezes, isso acontece na vida de alguém que não tem relacionamento com Deus. E mais do que isso, a falta de piedade com os que erram.
falta de amor com os que erram. A ideia é dizer, errou, vai pagar o preço do erro. E não como Jesus vai, não peques mais, foi isso que ele disse a Maria Madalena. Mas os pontos negativos disso, eu não queria processá-los muito, e nem deixá-los muito arraigados em minha mente. Deixe para vocês os pontos positivos do relacionamento. Desculpem, da comunhão. É o segundo sonho, o relacionamento. O segundo sonho vem de um princípio de que quando eu tenho relacionamento com Deus, é impossível que esse relacionamento com Deus não me leve a ter relacionamento com o próximo. Quando eu busco a Deus constantemente, Deus me induz a tratar o meu próximo como eu quero ser também tratado. E é por isso que durante essas 40 madrugadas, vocês virão para cá, nós teremos um momento de meditação com Deus. Mas nos relacionaremos também, oraremos uns pelos outros, teremos pedidos de oração. E depois nós vamos lanchar juntos. Eu até proponho, se você tem a sua banana lá em casa, traga para comer com a gente aqui. A igreja vai fornecer alguma coisa, não tudo. Mas aqueles que quiserem trazer o pão, a banana, alguma coisa, traga junto, vamos comer juntos aqui. Terminamos 6h30 e teremos aí 15 minutos, 20 minutos para comer e você 7 horas vai embora para o trabalho. E alguém me perguntava ali, pastor, e como é que a gente vem? Venha com a roupa do trabalho. Ah, mas na roupa do trabalho eu uso calça comprida. Não tem problema, venha de calça comprida. Só põe uma blusa maior, as mulheres eu digo assim, uma blusa maior. E eu espero que não faça tanto frio, não é verdade? Mas se fizer frio é melhor. Quem se comporta melhor, se cobre melhor. Mas deixa eu dizer para vocês, venha, e daqui, venha só com o objetivo de adoração, colocar sua vida na mão de Deus. Para sair daqui com a certeza que você não está saindo sozinha ou sozinho. Esse é o grande objetivo. E que nada atrapalhe o objetivo pelo qual você vem adorar a Deus. Esse é o único objetivo. Mas abram comigo vossas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos agora dizer o sonho do relacionamento. Já que a comunhão pode acontecer quando há comunhão, em seguida vem o princípio do relacionamento. Porque eu sonho em ver um dia minha igreja preocupada uns com os outros, participando uns com os outros. E nós temos um programa na igreja que ajuda muito isso. Eu tenho uma visão de escola sabatina que eu espero que se concretize. E estivemos até conversando isso com a direção da União, é plano também deles em concretizar isso. Por muito tempo essa igreja lutou em formar pequenos grupos na igreja e quase nunca deu certo, não é verdade, pequenos grupos. Sabem por quê? Porque é uma coisa que já existe na igreja. Cada unidade de ação da escola sabatina é um pequeno já existente. Mas que nunca se preocuparam em fazer com que aquela unidade se torne uma comunidade. Vocês já pensaram, se deixássemos de ter professor de escola sabatina e na comunidade todo mundo poderia falar o que pensa a respeito da lição da semana? Preparados por um motivo só. Porque vocês viriam todo sábado aqui na escola sabatina e estariam estudando a lição geral, mas que já foi estudada um sábado na casa do irmão aqui, ou um dia na semana na casa dele. Na outra semana ele com a família dele vai para minha casa estudar a lição da semana, junto com os outros irmãos da minha comunidade. Uma comunidade dentro da escola sabatina, cada um com a sua comunidade. E aquela comunidade, no outro sábado, vai para casa do pai dele aqui, porque ainda não tem casa, né? Tem que ser do pai dele. Mas imaginem, estaremos lá. E lá nós não vamos fazer outra coisa, senão estudar a lição da semana. E quando voltarmos, então estaremos só pontuando, porque já estamos juntos. Lá junto a gente lancha, lá junto a gente conversa. E esse relacionamento vai fazer com que a gente entenda a necessidade dentro daquele lar, ou em volta daquele lar, de ter o quê? Cumprimento da missão. Quer ver? Vejam lá. Atos no capítulo 1, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Atos capítulo 1, no versículo 14. Todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui aparece uma família, a família de Jesus, junto, orando, em família com outro grupo.
perseverando na oração. O que é perseverança na oração? É primeiro comunhão. Se não houver comunhão, não haverá o que, queridos? Relacionamento. Portanto, o relacionamento, ele depende muito de comunhão, porque eu não posso fazer nada pelo meu próximo se Deus não fizer por mim, ou se eu não abrir o coração para que Deus haja na minha vida. Serei tremendamente independente. E dizer uma coisa para vocês que já mencionei: nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. E a convivência é o que Deus chama de relacionamento. Você ama a Deus sobre todas as coisas e depois passa a amar a seu próximo. Você ama quem? A você mesmo. E é como você não quer nem o mal para si próprio, você então também não quer o mal para o seu próximo. Por isso não vai falar mal dele, por isso não vai criticá-lo, por isso não vai condená-lo. Você vai tratá-lo como você quer ser tratado. E o amor de Deus faz a gente tratar os outros assim. Por mais que ele não seja com a mesma personalidade da sua, por mais que ele seja mais impulsivo, você vai compreendê-lo e vai tentar ajudá-lo para que ele mude, através do poder de Deus, o seu comportamento. Sem crítica, sem condenação, mas com amor, orando com ele, jejuando juntos. A comunhão era completa. Mas por que, pastor, 40 madrugadas aqui na igreja? Porque isso não nos orienta que a gente faça em cada casa aqui, cada irmão vai fazer 40 madrugadas. Porque a igreja primitiva, quando buscou o relacionamento ideal que Deus havia dado a ela. Atos capítulo 2, versículo 1. Abra aí vossas Bíblias. Atos, no capítulo 2, no versículo 1. Aí do lado, olha o que diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aonde, irmãos? Onde? No mesmo lugar. Um orando em casa com 5 é diferente de 60, de 200, de 250, de 300 orando juntos. E é por isso que eu estou reunindo vocês para orarem junto comigo. Para que juntos coloquemos nossa vida nas mãos de Deus. E como vocês trabalham o dia inteiro, o melhor é antes de começar a trabalhar, estar aqui com a gente. E com Deus. Por isso resolvemos fazer 40 madrugadas aqui na igreja com vocês. É evidente que nós teremos palestras sobre o seminário de enriquecimento espiritual. Mas uma coisa você precisa entender. Haverá um momento da meditação da palavra de Deus para que você aprenda como fazer em casa e como isso acontece. Portanto, o relacionamento é importante, tanto com Deus como com o próximo. É preciso que a gente entenda que quando estamos juntos, haverá unidade na adoração, haverá unidade na visão, haverá unidade na ação, haverá unidade no princípio ativo do poder de Deus e do Espírito Santo. E foi essa unidade da igreja, essa unanimidade entre eles, que um não se julgava melhor que o outro, que o Espírito Santo pôde atuar sobre os 120 que estavam ali. E diz a Bíblia que começaram a falar em outras línguas. Línguas que na verdade não eram conhecidas por eles que falavam, mas eram conhecidas por aqueles que ouviam. Cada um ouvia na sua própria língua. Portanto, quando Deus um dia precisar edificar a sua igreja, que esse era o princípio, a edificação da igreja, Ele pode usar um dia qualquer um de nós, com o mesmo poder que Ele usou em Atos capítulo 2. E há 3 pontos só na igreja, que é Atos 2, Atos 19 e Efésios. Atos 2, Atos 19, Efésios, se não me engano. Veio bem na mente. Mas interessante, esse fenômeno aconteceu para a edificação da igreja. Então descobri que quando acontece isso, a edificação da igreja vem pelo relacionamento da unidade da igreja. Quando todos estão unidos num só propósito, num só objetivo, de adoração a Deus. Às vezes a gente vem aqui de forma formal, porque vai ter um cantor aqui. A gente vem aqui porque vai ter um bom programa dos jovens aqui. A gente vem aqui porque simplesmente a igreja vai fazer uma participação especial. Mas não vem com o propósito de adorar. A adoração a Deus tem que ser diferente daquela que nós temos tido. Agora, eu vou mostrar para vocês algo que eu achei extraordinário aqui. A Bíblia diz em Atos, continuando o processo, especialmente no capítulo 2, de que
ao acontecer o milagre, porque estavam juntos, ao acontecer o milagre do dom de línguas, Paulo então decidiu apregoar a eles. E diz que Paulo então tomou depois a palavra e começou a falar sobre o ministério maravilhoso de Cristo Jesus. E dessa forma então, do versículo, para vocês terem uma ideia, do versículo 14 até o versículo 36 do livro de Atos 2. Atos capítulo 2, de 14 a 36. Mostra ali o que era importante para manter o relacionamento. E eles começam a entender que Jesus era o Salvador. Mas antes de acontecesse isso, olha o que diz em Atos 1:8. Quer ver? Abram lá. Atos capítulo 1, versículo 2:8, desculpem. Atos 2:8. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua, como ouvimos falar em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elemitas, Mesopotâmia, da Líbia, da Capadócia, do ponto da Ásia. Aí menciona 17 nações diferentes que estavam ali. E que ouviram o princípio ativo do dom de língua dado por Deus. E cada um ouvia na sua própria língua. Mas diz a Bíblia que alguns ficaram pasmados com isso. Pasmados porque chegaram à conclusão, está no versículo 12 e no versículo 13, diz, mas esses homens devem estar, uns diziam, estão tremendamente embriagados, outros disseram, não, o que é isso que está acontecendo com eles? E aparecem dois tipos de ouvintes ali, uns que estavam querendo saber que fenômeno era aquele, e que poder estava sendo exercido, e querendo mais conhecimento por aquilo que estava ouvindo, porque ouviam na sua própria língua, e saber que aqueles homens eram indoutos, não haviam estudado. Mas acontece também que o outro grupo era tremendamente crítico, dizendo, está embriagado, está bêbado, é por isso. E talvez haja aqui, como deve ter havido no primeiro culto, alguém dizer, isso é pura falsidade, querendo santificação, vindo para a igreja todo domingo. Eu lá vou perder tempo no negócio, toda manhã acordar cedo para vir. Não importa que alguém critique. É por isso que eu disse que a minha mensagem dessa manhã me deixava um tanto constrangido. Mas lá em Atos, mesmo que o poder de Deus estivesse atuando entre eles, havia um grupo que era crítico, um grupo que estava dizendo que os discípulos estavam bêbados, ou dizendo que o grupo não era isso, enquanto o outro grupo estava tremendamente buscando. E Paulo então, quando ouve isso, ele para, eles não estão bêbados. E Paulo decide fazer um sermão. Paulo não é Pedro, desculpem. Obrigado, filho. Pedro decide fazer um sermão. E Pedro então começa a falar para eles quem era Jesus. E o que tinham feito com Jesus. E como ele também havia entendido o que era ter relacionamento com Jesus. E Paulo talvez fala também muito de que esse reavamento que ele tinha na vida foi porque Jesus teve encontro com ele, já ele desistindo lá na beira do mar de Tiberíades. E Pedro, preocupado com isso, ele aborda claramente o princípio de 14 a 36 sobre a salvação. E em Atos, no capítulo 2, agora, especialmente, no versículo 37 e 38, veja o que diz o texto. Olha o que se deu depois do relacionamento. Atos 2, 37 e 38. Diz aqui. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e se perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja em nome de Jesus, seja batizado em nome de Jesus, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês precisam ser capacitados a tornarem-se discípulos. No momento que você se arrepende e tem relacionamento com Deus e entrega sua vida a Deus, Ele tira de vocês aquela máscara que faz vocês serem o que devem ser. Mas vocês tornam-se discípulos através de um dom maravilhoso dado por quem? Pelo Espírito Santo. Portanto, a comunhão leva ao relacionamento, e o relacionamento leva à missão. Eu quero dizer para vocês por que decidi falar sobre isso com vocês e por que 40 madrugadas. Há um motivo especial e como o pastor não podia deixar de mencionar o motivo. Na minha vida eu tenho pensado, e tenho pensado muito,
o que eu mais preciso para ser um agente de transformação mais eficaz? O que eu, como pastor, preciso para ser um agente de transformação mais eficaz? Durante esse ano, a missão dessa igreja, com 800 membros, foi ganhar 6 almas até agora. Nós estamos no nono, vamos entrar agora no 9º mês do ano. Não teve nenhuma por mês. Não dá essa média. 6 almas batizadas aqui na central. Tivemos outros aqui, batismo do Itaú. E sabe, eu vi certa vez o pastor Charles dizendo num concílio: a igreja é a cara do pastor. A igreja não vai ser melhor que o pastor. E me tem pesado a consciência, eu confesso a vocês, que por mais que quando a minha família sai, eu busque ao meu Deus todas as manhãs, e tenho minha intimidade própria com Ele, eu tenho sentido que não é suficiente. Sabe, tenho orado a Deus porque sinto que não é suficiente, mesmo o tempo que eu gaste com Ele, para mim não tem sido suficiente esse tempo. E sinto que a missão não está sendo cumprida pelo fato de que, quem sabe, eu como pastor precise de mais intimidade com Deus. E não que eu tenha na consciência alguma coisa que está me afastando dele, mas eu sinto que ainda não tenho. E cada vez que eu passo o tempo com ele, mais tempo de necessidade de passar. E eu descubro que quão longe eu estou. E se eu me sinto como vosso pastor de longe disso, imagino que minha igreja não sente. E eu preciso dividir isso com eles, por isso 40 madrugadas junto com eles. Vamos orar uns pelos outros. Porque Satanás está destruindo famílias da minha igreja. Satanás está destruindo filhos da minha igreja. Satanás está destruindo membros da minha igreja. E líderes dessa igreja, Satanás está destruindo. E quanto mais eu tenho tempo para passar com meu Deus, quanto mais eu busco Ele, quanto mais estudo sobre isso, quanto mais me dedico na oração, quanto mais me dedico na comunhão com Deus, eu sinto que ainda estamos muito longe daquilo que deveríamos estar. Esse não é o plano de Deus para a nossa igreja. Esse não é o plano de Deus para o meu ministério. O plano de Deus é que o derramamento do Espírito Santo chegue até nós. E ao chegar, irmãos, 3.000, que é 3.000, que diz em Atos no versículo 41, veja o que diz aí, o resultado daquela comunhão, por estarem juntos em oração. Olha o resultado, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, num dia só, de quantos, queridos? Quase 3.000. O que é isso para o Espírito Santo de Deus? O que é isso para convencer as pessoas de que Jesus está voltando? O que é isso? E eu apelei quando cheguei aqui ao ministério, de que eu queria que essa igreja trabalhasse pelo um, só ganhando um. E quem sabe você diga nessa manhã: pastor, eu já tenho a minha estrela na minha coroa. Graças a Deus você tem. Mas vai ficar com vergonha se ver alguém entrar com 10 estrelas e você só com uma na coroa. Será que vai ter vergonha no céu? Acredito que não. Mas imagine, uma só é suficiente você ir para o céu. Mas sabe o que Deus quer? Povoar o céu de volta com os anjos que nós levaremos daqui para lá. Deus quer novamente o número completo daqueles que estão no céu e que Satanás levou. Anjos caídos. E o lugar lá é meu, é seu, é nosso. É do nosso primo, da nossa prima, do meu tio, do seu irmão, dos seus filhos. E é por isso que nós começaremos amanhã 40 madrugadas com Deus. Comunhão, relacionamento e missão. E amanhã à noite teremos um batismo aqui. Amém? E no sábado que vem teremos um batismo. E na outra semana teremos batismo. Porque eu tenho certeza, quanto mais nós buscarmos ao Senhor, em harmonia a Deus, mais a missão será cumprida nessa igreja. Ainda mais sabendo que esse mês é o mês da primavera. E tem filhos da igreja na idade de se batizar. E eu estou orando em nome de Jesus para que nenhum pai me diga: pastor, meu filho ainda não pode batizar. Sabe, irmãos, não permita que seu filho passe ou chegue na adolescência sem estar batizado. É bom batizá-lo na pré-adolescência.
que na adolescência, alguns pais aqui são testemunhos, os filhos começam a conhecer o mundo, mesmo não sendo batizados, já vão para o mundo. Vocês imaginam se ele não tem compromisso com Deus, não estão preocupados do compromisso com Deus? Para isso era muito fácil. Na hora que você apelar, ele não vai querer entrar. Me lembro de uma mãe, quando eu apelei ao coração dela, o filho dela com 10 anos chorava para batizar. Ela disse: você não vai batizar, você ainda joga bola. Eu digo: irmã, todo menino gosta de bola. A senhora mesmo deu para o seu filho uma bola quando ele nasceu. Ele era menino, a senhora deu uma bola. O primeiro presente dele, eu garanto que foi a senhora deu uma bola. Gosta de bola, e qual é o problema ele gostar de bola? Ele tem que gostar um pouco mais de Jesus do que da bola. Isso é que é importante, ele aprender a gostar de Jesus. E a senhora proibindo a gostar de Jesus para deixar ele gostar da bola? Não, pastor, mas eu acho que esse menino ainda responde muito. Qual é a criança que não responde? E eu argumentava assim com ela: a senhora quer um menino perfeito? A senhora, quando batizou, também não era perfeita? E nós não somos perfeitos quando nos batizamos? E, queridos, ela não deixou o menino batizar. O menino, naquele dia do batismo, não foi para a igreja. Todos fardados de desbravadores. Ele não foi, porque ele é desbravador. E não foi batizado. 3 anos depois, vou concluir dizendo, eu fui chamado na casa dela. Seu filho estava com um grupo de pichadores. Com 13 anos de idade, um grupo de pichadores. Seu filho estava usando cocaína. Seu filho estava praticando assalto. Com 13 anos de idade. E esse pastor fala com ele: pastor. E eu disse para ele: rapaz, você praticamente vem da igreja desde a infância. Você precisa entender, é hora de você tomar uma decisão ao lado de Cristo, para com isso. E ele virou para mim e disse: pastor, quando eu queria batizar, minha mãe não quis. Agora ela é doida para que eu batize. Quem não quer agora sou eu. E a mãe chorando do lado. E eu disse para aquela mãe depois: ore para que Deus o chame de volta. Porque senão um dia Deus vai cobrar o sangue dele da senhora. Por isso, irmãos, não perca a oportunidade. Seu filho chegou a uma certa idade, coloque eles na mão de Jesus. E esse é o mês da primavera, é a hora de você dizer: meu filho vai ser batizado agora na primavera, minha filha vai ser batizada agora. Porque é melhor ele batizar nessa idade, crescer com a consciência que eu cresci quando batizei com 11 anos, dizendo: eu não posso fazer isso porque eu já sou batizado, do que nunca batizá-lo. Porque possa ser que quando a senhora quiser, ou se você, pai, quiser, ele não vai querer. Deixa eu concluir dizendo para vocês uma coisa. Mais do que nunca, essas 40 madrugadas vão servir para mim como pastor. De mudar algo na minha vida que Deus quer que eu mude. De mudar algo na sua vida que Deus quer que você mude. Eu quero concluir lendo Deuteronômios no capítulo 21. Deuteronômios capítulo 21. Desculpa, irmãos, é Juízes. Eu havia anulado no Deuteronômio, é Juízes capítulo 21. Capítulo 21, o versículo que eu quero ler para vocês é o versículo 25. Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo.
Oi, irmãos, não é esse o texto. 1 Tessalonicenses, desculpem, é esse mesmo. Eu me perdi aqui, mas é Deuteronômios 30, 19 e 20. Agora é esse. Deuteronômios, capítulo 30. Agora sem dúvida. Versículo 19, versículo 20. Os céus e a terra tomo hoje por o quê, irmãos? Contra ti, que propus a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e quem mais? Tua descendência. Desde o céu eu estou pondo por testemunha que eu estou propondo a você um caminho de vida ou um caminho de morte. Você vai escolher o que vai servir. Mas eu proponho que você siga a vida. Amanhã às 5h30 nós estaremos aqui, orando a Deus. Eu confesso a você de que talvez quem mais precise de 40 madrugadas é o vosso pastor. Deus sabe quanto tempo eu gasto. E às vezes a minha esposa sabe quando eu levanto de madrugada e vou lá para baixo para estudar, para buscar a Deus. Mas não tem sido suficiente. Para mim não tem sido suficiente. Eu fico pensando, talvez para você também existe um vazio no coração. Você fica pensando, o que está faltando mais? O que está faltando? Eu confesso que eu preciso mais de comunhão com Deus. Eu tenho um horário especial também de oração. Esses dias eu estava num restaurante com um amigo pastor. E nós se servimos no restaurante. Ele sentou-se na mesa, eu sentei. De repente eu olhei para o relógio. Era a hora da entrevista com Deus. Todos os dias em casa, antes que minha esposa chegue, meus filhos chegam, ao meio-dia, eu tenho esse contato com Deus. Eu quero dizer a vocês de que, mesmo que eu gaste tempo pela manhã, mesmo que eu gaste tempo ao meio-dia, não é suficiente. Eu imagino se você já sentiu alguma vez a insuficiência espiritual na tua vida. Eu tenho clamado a Deus dizendo, bom Deus, por favor, me ajuda. Me ajuda. Não basta fazer bons sermões à minha igreja, não basta. A minha igreja precisa sentir necessidade de comunhão contigo, de relacionamento contigo, assim como eu estou sentindo. A minha igreja precisa sentir de que nós não somos nada sem ti, de que não vamos a lugar nenhum. Eu queria concluir dizendo que Deus tem colocado à nossa frente 2 caminhos. E às vezes a gente está disposto aqui, quer ser salvo, mas estamos vivendo a vida só por viver, irmãos. Trabalhamos para ganhar dinheiro, para manter a nossa família, para estudar, para casar, para ter os filhos, para sustentar. Mas a nossa prioridade não é para o céu, não é relacionar com Deus, não é estar lá com Jesus Cristo um dia. E para que serve a igreja? A igreja não é essa estrutura física aqui. A igreja é essa estrutura espiritual, é cada um dos que estão aqui hoje. Essa é a igreja. E é essa igreja que um dia eu tenho que dar conta diante de Deus. E tenho que dar conta, sabem por quê? Porque sou tão quanto igual a vocês, com uma única diferença. Deus colocou sobre mim e vai colocar sobre o Jonathan uma grande responsabilidade de ser pastor. E Deus diz que vai cobrar de nós muito mais do que vai cobrar de vocês. E é por isso que eu preciso mais do que já tenho tido, eu preciso muito mais. Eu não quero só orar sozinho, eu quero que todos estejam orando comigo. Por isso, a gente vai aprender aqui a passar 40 madrugadas com Deus. Será que eu tenho nessa manhã alguém que quer dizer, pastor, eu não estou pedindo que você levante para vir às 40 madrugadas. Eu preciso também de mais comunhão com Deus.
Tem alguém aqui que quer se juntar a mim em oração dizendo: eu também preciso de mais comunhão com Deus. Eu acho que na minha vida eu tenho tido pouca comunhão com Deus. Alguém aqui quer mais comunhão com Deus? Então agora eu peço, então vem aqui comigo. Vem aqui, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Porque o que é a nossa vida sem Deus? Vamos orar juntos aqui. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Para que a gente sinta e Satanás não consiga destruir a nossa vida espiritual. Vamos orar juntos. Deus tem um plano especial na vida de cada um de nós. Como tem na vida desse servo aqui dele. Tem na sua vida, tem na minha vida também. E que Deus nessas 40 madrugadas me tire o vazio do coração, me tire a angústia que tenho sentido. E eu estou abrindo meu coração a essa igreja. Angústia, tremenda angústia, porque acho que ainda é pouco, por mais que eu gaste tempo. E não é pouco tempo, eu gasto tempo com Deus. Mas acho que devia buscar mais. Sabe, me falta o poder e eu tenho dito a Deus: bom Deus, eu quero possessão do Espírito Santo. Não quero parte, não, eu quero ser possesso. Assim como Satanás pode tomar a mente de alguém, por que tu não toma a minha mente? Por que tu não domina a minha mente? Por que tu não dirige todos os meus passos? Eu quero possessão do Espírito Santo. Eu quero isso para a minha igreja. Se vem resultado da missão, eu não tenho dúvida que vem. Mas não é esse meu objetivo. O objetivo é fazer com que cada um de nós tenhamos mais comunhão com Deus, mais relacionamento com Deus e dependência dEle. Ele diz: filho, sem mim você não pode fazer nada. Curve os seus frontes. Vamos orar a Deus. Bom Deus, tu conheces a cada um de nós. Conheces a mim, conheces ao Ricardo que está aqui comigo, conheces, quem sabe, o Jamilton e suas dores com seus filhos. Tu conheces, Senhor, o André, Joel, o Antônio, o Zenato lá longe, sua esposa aqui. Senhor, tu conheces a vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Tu sabes o que sentimos, o que pensamos e quanto tempo nós temos priorizado a Ti. Mas nessa manhã queremos te pedir perdão, Senhor, e eu te peço perdão. Porque ainda sinto que não tenho priorizado todo o tempo que fosse necessário para estar contigo. As atividades que tenho nessa igreja são imensas e por elas serem imensas, Senhor, muitas das vezes tenho que correr para cá, correr para ali, resolver um problema aqui, outro ali, e descubro que eu precisava para isso mais tempo contigo. Perdoa-me pela falha. Perdoa cada membro que se levantou sentindo necessidade de ter mais tempo contigo, Senhor. Sabe, às vezes temos levantado de manhã, ido para o trabalho, sem que a nossa vida tenha sido colocada em Tuas mãos. É comunhão, Senhor, que precisamos. Relacionamento, precisamos entender que somos iguais uns aos outros, que a mesma necessidade que um tem, o outro tem também. Que um deve apoiar o outro, um deve ajudar o outro a ser forte na fé, a não desistir no caminho da salvação. E quando houver esse relacionamento entre nós, esse amor mútuo, tratarmos a cada um aqui dentro como nós queremos ser tratados. Ah, Senhor, então Teu Santo Espírito vai ser derramado sobre nós. A possessão do Teu poder vai ser sobre toda essa igreja, Senhor. E, Senhor Deus, quando isso acontecer, não serão 6, não serão 10, não serão 20, não serão 200, Senhor, não teremos lugar para aqueles que querem entregar suas vidas a Cristo Jesus pela missão que essa igreja vai cumprir. Senhor, se tenho errado em pedir isso aqui, me perdoa também mais uma vez, mas eu quero a santificação para a minha igreja, Senhor. Eu não posso começar de outra forma. Eu quero a santificação da minha família. Concede-me isso. Concede isso, Senhor, à minha igreja. E que ao estarmos juntos orando, Senhor, que a gente sinta a manifestação, a presença de Deus em nossa vida, do Teu ser em nosso viver. Seja presente conosco. Sairemos daqui agora, Senhor, mas não queremos sair da Tua presença.
Obrigado pela comunhão, obrigado pelo relacionamento. E se temos uma missão a fazer, ensina-nos a fazê-la, Senhor. É o que te pedimos por Jesus, nosso eterno Senhor e maravilhoso Salvador, entregando a Ti todos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Em Jesus. Amém, Senhor. Não cantaremos mais o hino final. Que Deus possa abençoá-los. Vocês voltem para casa com uma tremenda vontade de ter Jesus no coração, constantemente. Que breve Jesus voltará. Pessoas sofrendo angústia e dor. Um mundo cruel, há pouco amor. Mas a esperança de vida melhor. Orar com Jesus em um lar de amor. Viver para sempre com Deus o Senhor. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Virá com seus anjos em glória e luz. Em majestade, nosso Rei Jesus. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu